Saudações, pessoas, sejam muito bem-vindas a mais um Bate-Papo à Luz do Candeeiro. Eu sou Franciola Araújo. Eu sou Caroline Silva. Ela ficou na dúvida quem ela era. E hoje, sentada à luz do candeeiro, temos a Marcele Maia, que vem falar um pouco sobre a sua experiência com o desenvolvimento de jogos acadêmicos. Seja muito bem-vinda, Marcele, e muito obrigada por aceitar o convite de participar desse bate-papo aqui conosco. Então, vamos começar. Que tal falar para os nossos ouvintes que estão nos ouvindo? Triste a redundância. Que estão aqui participando conosco, né, ouvindo nosso podcast, mas enfim. Para começar, que tal falar para os nossos ouvintes quem é a Marcele Maia? Tua formação acadêmica, interesses e o que te levou a escolher a formação em Química? Olá! Primeiramente, agradecer o convite, né? Fiquei muito feliz em recebê-lo. Um pouco nervosa para vir falar, mas muito feliz. Bom, eu sou formada em licenciatura em Química pelo Instituto Federal do Amapá. Tenho especialização no ensino de Química e Biologia. E atualmente sou mestranda na área de Analítica pela Unicamp. Os meus interesses, eles são, apesar de estar como Química Analítica, né, na Unicamp, eles são totalmente voltados para o ensino e para a educação. Sou apaixonada por tudo que envolve o processo de aprendizagem e o que torna esse processo mais efetivo e significativo para os alunos. Eu entrei no curso de licenciatura em Química devido a um professor que foi muito marcante ainda no meu ensino médio. Eu venho da educação pública e o professor Ricardo, ele foi, assim, essencial, ele fez um diferencial na minha formação básica lá no terceiro ano do ensino médio e promoveu meu primeiro contato com Química. Na época, eu desejava fazer enfermagem, cursar enfermagem, e cheguei à conclusão de que eu não tinha a base necessária em Química para isso. E o Ricardo, ele foi essencial nesse processo, sempre trocando ideia, conversando, me mostrando aspectos assim, essenciais. Eu fiquei apaixonada pela disciplina e decidi cursar em virtude do diferencial que foi o Ricardo, né, nessa minha formação. É bacana quando a gente tem um professor que marca, que nos orienta, que nos guia, né? É sempre legal escutar essas histórias aqui no nosso podcast. E falando um pouquinho, Marcelo, você entrou em contato com os jogos, né? Você estava participando de um programa, né? De apoio ao desenvolvimento de jogos. Fala um pouquinho mais desse programa e como foi que você se envolveu com ele. Bom, eu estou participando de um programa de fomento a ideias inovadoras. E é muito interessante estar participando desse projeto, desse programa, com uma ideia voltada para a educação, né? O desenvolvimento de uma startup voltada para a educação, isso já me deixa de olhinhos brilhando. Mas o nome do programa é Centelha e ele funciona fornecendo subsídios econômicos e cursos para tirar uma ideia inovadora do papel, para pôr em prática o que já se desenvolve. Eu participei de todas as etapas. O Centelha, ele é recente, e inclusive agora em agosto vai começar a ser lançados os editais para o Centelha 2. Então, se você tem ideias inovadoras voltadas para a educação ou qualquer outra área, você fique atento aí ao lançamento dos editais. Esse programa, quem é que fomenta? Ele é uma parceria. Então, nós temos aqui, ele acontece no Brasil inteiro, mas ele é regionalizado. Então, tem envolvimento do CNPq, tem envolvimento das instituições de pesquisas de cada estado, aqui no Amapá é a FAPEAP. Então, são os principais desenvolvedores aqui no Amapá, é a FINEP, a FAPEAP e o CNPq. Então, eu falei um pouquinho do programa. O que mais que você perguntou? Como foi que você entrou em contato, né, com os jogos? Ah, sim. Para falar um pouco
do meu contato com os jogos. Eu comecei a produzir jogos efetivamente em 2016, quando passei a ser estagiária numa escola privada aqui na cidade. Mas a primeira vez que eu tive contato com jogos didáticos foi em 2013, quando eu entrei na graduação e precisei desenvolver um projeto na disciplina de metodologia científica. Recebi ali um balde de água fria do meu orientador, que é maravilhoso, mas que trouxe pontos importantes a serem discutidos quando nós falamos de desenvolvimento de jogos didáticos. Ele inicialmente me disse que aquilo não era novidade, não era original, muita gente fazia e pouco resultado nós tínhamos daquilo, que eram pontos importantes a ser tocados, né? Deixei esse desejo de fazer jogos ali de lado e voltei a ter esse contato quando eu comecei a dar aula e senti a necessidade de promover ali a construção de conhecimento de forma significativa. Vocês viram nos episódios passados, né, sobre as abordagens de construção de conhecimento, e a gente fala muito de construir o conhecimento de forma significativa, e os jogos eles são importantíssimos nesse setor, nessa área. Para complementar, né, porque normalmente a gente vê metodologias ativas. O professor Jefferson ele comentou sobre a experiência, o professor Jefferson Antunes, que esteve aqui no nosso podcast, no episódio 27, ele falou sobre metodologias ativas e ele comentou sobre gamificação, mas a gente falou muito pouco sobre gamificação, dando mais enfoque a outras abordagens dentro das metodologias ativas. E aí a gente comentou sobre como essas metodologias ativas dentro da universidade. E muitas vezes a gente vê apenas uma coisa muito superficial, quando vê dentro dos cursos de graduação, né? Principalmente os voltados para a licenciatura. Você teve alguma coisa, além dessa experiência que você teve na disciplina de metodologia, onde foi solicitado que você fizesse esses projetos, você teve uma outra experiência, uma disciplina voltada para metodologias ativas? Nós tivemos disciplinas voltadas para o aspecto mais pedagógico, mas metodologias ativas foram termos que eu ouvi mais no estágio não obrigatório do que na graduação propriamente dita. Mas ainda na graduação eu tive contato com livros relacionados à produção de jogos de química e biologia, e o que era um ponto-chave na crítica que eu escutava sobre os jogos, porque sempre tive contato com professores extremamente tradicionais, e a crítica que eu sempre ouvia era: não funciona, jogo não funciona, é repetitivo, perda de tempo para aprendizagem. E eu ficava assim, revoltada. Mas quando você para analisar e estudar os jogos que nós temos contato, realmente trabalhar o processo de gamificação de um conteúdo é um desafio, porque o conteúdo ali a ser aprendido, ele precisa estar relacionado com a estratégia de avanço do jogo, ele precisa propor um desafio no ponto certo, a ponto de manter o equilíbrio entre estar divertido e promover ali a construção de saberes. Isso realmente é um desafio, leva tempo e muitos testes, foi o que eu percebi no caminho. E esse tempo, às vezes o professor, né, não tem, fora a falta de incentivo financeiro e também dos colegas, né, porque quando você está inserida num meio que é extremamente tradicional ali no ensino, o que você mais escuta é de: não funciona, você vai perder o seu horário e não vai funcionar. É interessante esse relato, né, que eu costumo dizer que eu não gosto muito da sala dos professores no intervalo, por N motivos. Mas não vamos entrar nesse enfoque não hoje, né? Mas eu tenho várias críticas a ser feita à sala dos professores. Mas vamos lá, vamos tirar mais dúvidas sobre como tem sido o processo e quais foram as maiores dificuldades que você enfrentou até agora
né? Você já citou algumas aqui. Eu queria que você falasse, né? Porque todo lado, eu não diria negativo, mas todo lado de esforço elevado. Então, os pontos positivos acerca desse processo, o que meio que deixa com o pé atrás, mas você disse, não, vai dar certo. Ou seja, eu vou fazer dar certo. Conta aí pra gente, por favor. Olha, esse do vou fazer dar certo, ele surgiu em 2018. Como eu falei para vocês, eu comecei a desenvolver jogos em 2016, quando eu tive contato com a sala de aula. E aí o Francioli citou aqui que é importante nós ouvirmos histórias de professores que marcam a nossa formação. E aí eu puxo a sardinha para o meu lado, dizendo aqui que eu tenho uma aluna no curso de técnico em Química no Instituto Federal do Amapá, que jogou o meu primeiro jogo, primeira versão, coisa mais amadora da vida, lá em 2016. E é fantástico perceber que essas abordagens, elas fazem a diferença. Elas marcam efetivamente os alunos e são importantes ali em decisões que fazem muita diferença na vida de cada um deles. O meu primeiro contato para decidir que eu iria fazer de fato os meus jogos, porque assim, comecei em 2016, eu fazia no meu computador, imprimia em casa, plastificava e trabalhava na sala de aula com os meus alunos. Era o primeiro contato que eles tinham com o conteúdo, ou então era um método de exercício. Tenho vários registros, eu não tenho só esse jogo, eu vou lançar agora, no segundo semestre, meu primeiro jogo oficialmente no mercado, mas eu tenho vários outros jogos que eu imprimia de forma amadora ou produzia com os meus alunos e trabalhávamos na sala de aula. Perceber que eles ficavam competitivos, assim, era sangue nos olhos para ver quem acertava mais. Perceber que eles tinham resultados bons nas provas, nas avaliações. E aquilo tornava a aula rápida, gostosa. O que acontecia? Melhor sensação do mundo é o aluno dizer assim, como assim? Já acabou? Já acabou sua aula, tia? Você perceber que ele ficou tão envolvido com aquilo que ele nem percebeu o tempo passar, isso eram indicativos para mim de que realmente funcionava, apesar das críticas. E aí, em 2018, eu fui ao Congresso Brasileiro de Química, assisti uma palestra, e ela foi muito marcante para mim, porque o palestrante falou o seguinte, que nós, licenciandos, produzimos artigos, nós fazemos dinâmicas, testamos, vamos para a sala de aula, e aí, depois que você testa a sua ferramenta, você conclui e morreu ali. Nós não somos incentivados a continuar. O que vem depois da conclusão do seu artigo? Você começa um novo estudo do zero? O que você faz com esses resultados? E aí eu tinha os meus jogos, eu sabia que eles funcionavam, eu via funcionando na minha sala de aula e morri ali. Foi aí que eu decidi que eu ia transformar esses jogos que estavam ali comigo na sala de aula de forma mais amadora, eu ia produzi-los para comercializá-los. E aí vinha o desafio, porque os meus colegas de trabalho diziam assim, jogo não dá para aprender. Ou então, você vai investir nisso, é muito trabalho, é troco de nada. E eu fui pesquisar, coloquei em grupos de WhatsApp, de Facebook, para perguntar o retorno dos professores, se eles tinham interesse. E aí quando você para pesquisar, pelo menos em química, os jogos que estão no mercado, eles se apresentam ali com um visual que não é tão interessante, em um valor que as pessoas não estão interessadas em pagar. Só que quando você para analisar, esse visual, esse design, ele não é tão profissional por conta do suporte financeiro que é necessário. Então, eu comecei a estudar e descobri o Centelha, com a ajuda do meu orientador Francioli, descobri o que era. E aí tive o desafio de construir ali um plano de negócios envolvendo a minha ideia, que era desenvolvimento de jogos para promover a educação significativa, promover essa metodologia ativa. E aí, quando eu paro para pensar que em um processo seletivo com 215 ideias,
um projeto que leve em consideração a educação em química de forma diferenciada ficou em segundo lugar, realmente a gente começa a entender que a educação ela passou por mudanças, ela não volta mais a beber de forma isolada do método tradicional, e quem é tradicional vai ter que se habituar a isso. E aí, os maiores desafios foi, inicialmente, convencer de que funcionava, porque eu via funcionando. Hoje eu vejo colegas que diziam que não funcionava, me ligando para perguntar, puxa, você tem uma ideia diferente para trabalhar tal conteúdo? Eu acho isso fascinante. Então, o primeiro desafio foi esse. O segundo desafio foi perceber que, além do desgaste intelectual na produção da jogabilidade e todo esse contexto, nós temos um desgaste financeiro elevado para a produção de jogos. Então, são muitos desafios no caminho que fazem a maioria dos profissionais pararem, né? Você para na conclusão do seu artigo por inúmeros motivos, mas o desgaste financeiro ele é bem significativo na hora de comercializar um jogo. E aí eu acho que nesse sentido a gente precisa ter algumas integrações maiores dentro dos próprios cursos, dentro da universidade, dentro da instituição, né, de ensino, para que a gente possa pegar essas ideias e fomentá-las de uma forma que eu tenha pessoas de diversas áreas, né, pensando, por exemplo, a gamificação e produzir jogos com o auxílio de pessoas de outras áreas, como imagina só, você tem algumas instituições, você tem um curso de design, curso de jogos, inclusive, e todos esses outros cursos, né, química, física, matemática, que ganhariam muito com esse processo de gamificação. Mas é claro, precisa ter um olhar diferenciado para eles, né? É preciso sair da metodologia tradicional, pular para uma metodologia inovadora, com o cuidado que o Jefferson colocou muito bem aqui quando discutiu conosco, né? Assim, não é simplesmente a metodologia inovadora, eu pulei para lá ou vou dizer que não presta. Ou eu saio pulando imediatamente, né? Você tem que ter essa capacidade de análise para que essa metodologia ela realmente venha a funcionar. E uma outra coisa que eu acho interessante que a gente precisa levar em consideração é que hoje em dia grandes editoras, inclusive grandes produtoras de jogos, eles se utilizam das plataformas de financiamento coletivo como o Catarse e o Kickstarter americano, né, que você tem aí inúmeros projetos que requer muito um projeto bem estruturado, uma rede que possa apoiar, porque assim, o seu projeto você tem que vender o teu projeto para que as pessoas elas comprem aquela ideia e você seja bem sucedido com o projeto. Isso tem ajudado muito essas pessoas que estão iniciando agora. Mas é claro, isso demanda a capacidade de criar um bom projeto, principalmente marketing, que faça com que as pessoas elas venham a acreditar no projeto e venham a apoiá-lo para que ocorra essa produção. Mas sem dúvida nenhuma, esse teu relato ele é importantíssimo, no sentido de que se a gente não tem o recurso financeiro, é difícil e desmotiva muitas vezes a produção do jogo, né? E a gente acaba abandonando algum sonho, mas eu fico feliz que você insistiu, né? E fico feliz também que você tenha conseguido esse apoio, né? Eu vi aí algumas cartas, tá muito bonito o trabalho, né? E, Carol, alguma perguntinha? Não, eu quero dizer que eu já quero, né? Eu quero demais. Eu estava falando com o Franciola, inclusive, num episódio, que eu gosto muito da questão. Eu sou muito competitiva. Eu gosto da questão da competição, porque ela, como um todo, ela não tem só o seu lado negativo. Então, isso me deixa super, super animada. Eu sou uma pessoa super a favor de jogos. E eu não fazia, né, com tanta responsabilidade no que eu falo, da forma que você trouxe pra gente hoje, que é muito motivador. E assim, sem demagogia,
Você tem uma mente incrível. Não, obrigada. Muito, muito, muito obrigada por não ter desistido, né? Acho que eu, como uma professora que estou tentando sempre ver, né? A gente sabe que dentro de sala de aula é muito exaustiva a nossa jornada, né? Muitas vezes a gente quer executar, não tem tempo, ainda tem os colegas que dizem, não vai dar certo, não vai atrás, e daí a gente acaba sendo vencida pelo cansaço, né, do próprio sistema, e você não se deixou abater. Então, para mim, isso você já sabe, aquelas 5 estrelas, aquela mulher empoderada, aquela professora que vai fazer a diferença. Eu acho que é válido, e a gente precisa falar muito disso. Lembrando que a gente tem uma série, né, lá no... Vamos dar continuidade em algum momento. Tenham paciência conosco. De mulheres na ciência, então você vem com esse foco, com essa representatividade, né? Que é uma mulher que está fazendo acontecer. E assim, eu tô deslumbrada, né? Ai, meu Deus, vou ter um jogo decente para jogar com os meus alunos, porque eu fazia muito batalha naval. Eu tentava trazer o mais próximo da realidade possível, como eu já comentei aqui no episódio anterior. Então, eu tava começando a reformular conceitos, corrigir outros, mas sempre com muito cuidado. Porém, ainda muito amador, né? Porque eu adaptava jogos que já existiam na realidade para dentro das minhas aulas. E agora, gente, agora eu vou ter um jogo, sabe? Um jogo de química. Vou arrasar. Só gostaria de pontuar aqui que o Francioli comentou, né? Você pula sai do tradicional e vai para metodologias ativas, e aí a anterior não funciona, e a gente sabe que o ideal é o equilíbrio. Você vai trabalhar metodologias ativas, mas em algum momento você vai beber da fonte tradicional, você vai trabalhar de forma tradicional e você deve beber da fonte das metodologias ativas. Eu iniciei adaptando jogos conhecidos como Ludo e roletas, até criar esse aqui que é meu. E o ideal é justamente manter esse equilíbrio. Nós, professores, precisamos manter o equilíbrio entre o tradicional e a escola inovadora. E o jogo, ele precisa manter o equilíbrio também, entre divertir e proporcionar ali conhecimento. E todos nós sabemos, né? Sempre que você passa por uma situação na sua vida que envolve um momento de muita emoção ou de divertimento, aquilo fica gravado na sua memória por mais tempo. Então, você propor na sala de aula um momento de divertimento, ali de competição, certamente aquilo vai ficar marcado de forma mais significativa na memória daquele aluno. E aí, o que questionavam muito comigo quando eu comecei a trabalhar os jogos era: você vai perder seu tempo com isso, porque é gasto de tempo e de dinheiro, porque ninguém está interessado. As pessoas não vão comprar a sua ideia. E a questão as pessoas... Não existem jogos aí, não existem pessoas comprando jogos educativos porque, de fato, eles não são interessantes ou porque eu não tenho propostas completas no mercado e não tenho incentivo necessário para que essas propostas atinjam esse público final. E a minha resposta é que nós não temos incentivo necessário que fazem essas propostas chegarem aos nossos alunos, aos nossos educadores. É o que eu falei. Isso se perde pelo caminho por vários motivos, a rotina do professor e a falta de incentivo financeiro. Até alguns anos atrás, eu acho que até 90 e bons anos atrás, né, muitos anos atrás, acho que por volta de 97, mais ou menos, eu conhecia muito esses jogos que são bem típicos, tradicionais, né, que a gente conhece aí, o War, esses jogos mais comuns, o Ludo, o Dama, etc. Mas a partir dos anos 2000, eu comecei a conhecer os jogos produzidos na Europa, jogos simplesmente fantásticos e com uma capacidade, um poder de ensinar alguma coisa que eu não conseguia ver anteriormente, ou pelo menos ninguém nunca chegou para mim e disse: olha, você pode dar uma aula bacana usando o War, né? ou como a Carol gosta também, do Batalha Naval. Quando eu comecei a ver que os produtores desses jogos, dessa nova leva de jogos, que hoje a gente chama de, quer dizer, até um pouquinho tempo atrás a gente chamava de jogos modernos, jogos de tabuleiro modernos, hoje eles estão
de certa forma estão tão disseminados aí que eu acho que a gente nem se utiliza mais esse termo, jogo de tabuleiro moderno. Mas quem desenvolvendo esses jogos são matemáticos, são pessoas que têm um conhecimento muito grande na área de probabilidade, que faz com que o jogo ele se torne interessante. E não somente jogos competitivos, mas jogos colaborativos. Eu posso citar, por exemplo, Pandemic. Pandemic é um jogo, a gente tem uma certa evolução, mas o Pandemic, você tem o Pandemic Legacy, que é uma nova forma de jogos, onde você acaba evoluindo dentro do jogo e para partidas diferentes e tudo mais. O Pandemic você tem que lidar com uma pandemia. E são todos contra o tabuleiro, né? Então, existe também essa possibilidade de você criar jogos que são altamente competitivos, tendo como seu competidor o tabuleiro, né? Como se tivesse todo mundo jogando contra o tabuleiro. E isso, para mim, é uma revolução na forma de jogos. Eu acho que a gente precisa voltar um pouquinho. Eu gosto muito do Huizinga, né, um autor do Homo Ludens. É um livro muito interessante que fala sobre a necessidade do homem de jogar e etc. E eu acho importante que a gente se volte um pouco para os jogos, porque é muito ruim, e eu falo isso como docente, né, nessa parte, é muito ruim você ter o seu aluno aprendendo por obrigação. É interessante quando a gente permite que ele aprenda por diversão, né? E quando ele pode se divertir aprendendo, acho que o processo ele se torna mais interessante e mais fácil, né? Tanto para o professor, embora eu sempre diga, novas metodologias, a utilização de novas metodologias ensejam sempre maior planejamento, né? Planejamento inicial, mas os resultados normalmente são muito mais positivos, são muito melhores do que o que a gente tem quando se utiliza exclusivamente essas metodologias tradicionais. Sem dúvida. Com certeza. É propor desafios, né? A autonomia do aluno ali em resolver questões. E isso em um jogo onde ele pode ter essa autonomia e sair vencedor, né? Ou trabalhar em equipe para sair vencedor. Realmente isso traz uma sensação diferente, tanto para quem está ali vivenciando a sala de aula, ou para a pessoa que está ministrando. Para mim é o melhor caminho. Assim, não tem mais como voltar a beber de forma isolada da educação tradicional. E é uma troca, né? O tempo todo é uma troca. Teu aluno vai te ensinar alguma coisa, você vai sempre estar trocando com ele, vai estar reformulando, porque nós não somos detentores supremos do saber. Em algum momento o menino vai dizer, professora, aconteceu isso na minha casa, e aí, o que é? E tu, opa, manda mais aí, então a gente vai trocando, a gente vai entendendo, a experiência do cotidiano, né? Com a experiência mais científica. E daí a gente vai construindo algo muito legal, que eu acho que vale a pena. Eu sou uma das pessoas que mais faço críticas e autocrítica, né? Para que as coisas melhorem. Porque eu acho que se não for assim, a gente não sai do lugar, sabe? É verdade. É muita gente para dizer que não vai dar certo e poucas pessoas para dizer, olha, segurar na tua mão e vai dizer, segue em frente. Ainda mais na educação que temos hoje, fica mais difícil, mais doloroso. Então, não desista, tá? Quem estiver nos ouvindo aí, professores queridos, maravilhosos, não desistam, porque ainda há uma luz no fim do túnel. Certamente. Ainda falando do contexto colaborativo, eu lembrei agora de uma abordagem que eu tinha também com os meninos lá no primeiro ano do ensino médio, que é trabalhar o conteúdo e sugerir que eles construíssem um jogo, uma dinâmica com aquele conteúdo. Tabela periódica, ácidos e bases, e aí eles tinham que trabalhar em conjunto e decidir como que ia funcionar uma dinâmica com desafio, tinha que ser desafiador, levando em consideração aquele conteúdo. E quando você traz esse desafio para os alunos e eles vestem a camisa para fazer, você pode sentar ali na cadeira para ficar chocada, porque em pé você vai cair, que eles trazem coisas assim surpreendentes. E eu sempre ficava de boca aberta com os meninos quando eles vestiam a camisa assim, e eram extremamente competitivos, trazendo uma ideia diferente, uma dinâmica diferente, trazendo aplicações de elementos que eu nem conhecia.
eles traziam e abordavam era, nossa, extremamente interessante. Franciele tá só de olha. Franciele é uma pessoa que joga muito, tá? Eu jogo menos, Franciele joga muito, 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 muito. Então, diga aí, Franciele, o que é que manda agora? Não, eu estava só lembrando agora de alguns eventos que ocorreram lá no IFAP mesmo, né, no Instituto Federal do Amapá, com as turmas de Química, né? Então, são sempre experiências muito interessantes, porque você entra numa sala onde estava tendo uma experimentação de Química, onde o pessoal estava fazendo alguma coisa, era sempre uma coisa do outro mundo. Eles se esforçavam demais, os alunos da licenciatura se esforçavam demais por trazer experiências muito interessantes. Eu lembro que nós tínhamos também um projeto no estado chamado Caravana da Ciência, que eu cheguei a participar de uma das edições, e os alunos também levavam experimentações para o pessoal da escola do município, né, das escolas públicas do município, desses municípios mais afastados, onde você tem dificuldades muito grandes. Isso gerava um deslumbramento muito grande nesses alunos. Essa questão do vestir a camisa, né, do incentivar ao vestir a camisa, ele é muito importante. A gente sabe que todos os professores, de forma geral, eles têm uma dificuldade muito grande. É um trabalho muito sacrificante. E quando você se deixa levar pelo sistema, a tendência é que você se desmotive e você vai ser também um professor desmotivador. Você tem essa capacidade de desmotivar os seus alunos. Quando você consegue vestir a camisa, mesmo diante de todas as dificuldades, você consegue fazer com que as pessoas te vejam motivado, acabam se motivando, vestem a camisa e você consegue começar a promover algumas modificações. Né? Existem nichos. O problema ainda é que quando a gente fala em gamificação de uma forma muito geral, uma parte dos professores, né, veem aquilo como você vai levar um jogo para dentro de sala de aula, que não necessariamente você vai construir nada com aquilo. É simplesmente um momento ali para se divertir com o pessoal. Você tem que traçar... Aula livre. Aula livre, E aí ele não pensa no planejamento que tem, você conseguir contextualizar os conteúdos, né, trazer os conteúdos para dentro daquele jogo, que não é uma coisa fácil. Tem que mexer com muito neurônio para você conseguir transformar isso, porque a gente não é incentivado. O jogo, de uma forma geral, ele é visto desde o começo, principalmente aqui na nossa cultura, né, como algo que o lúdico é visto como brincadeira. Isso. Então a gente tem que mudar muito uma cultura de pensamento para introduzir mudanças que sejam muito significativas e que tragam resultados muito positivos para os nossos alunos. Eu imagino que o jogo ele seja visto dessa forma, Francioli, justamente devido ao desafio que é você construir essa relação entre jogo e conteúdo de forma harmônica. Você precisa ser divertido, precisa ser desafiador e precisa fazer com que aquele aluno use estratégias do conteúdo para vencer. Então, é um desafio, demanda muito tempo e aí as pessoas acabam, né, desistindo no caminho ou preferindo acreditar que, não, é diversão, não vai funcionar, e parando. Então, é você realmente vestir a camisa. E assim, claro que o sistema, ele nos desmotiva, mas, sem dúvida alguma, é muito mais gostoso quando você tem respostas positivas dos alunos. Você trabalhar numa sala de aula e não ter resposta positiva dos seus alunos torna o processo, assim, penoso. Então, acho que é muito mais gostoso quando você consegue encantar esses alunos no sentido de ter essa troca, de não ver o tempo passar. E o dia todo você deu 12 aulas, 6 aulas, 8 aulas, aquilo ali você sai renovado. Então, apesar de ser mais trabalhoso, é muito mais gratificante ver que você propõe ali mudanças, né, naquele ambiente.
Marcele, aproveitando aí esse ganchinho, né, do que você falou agora, que é proveitoso, esse retorno que você recebe é muito bom, mas, se possível, logicamente, fala um pouquinho de como é o teu jogo pra gente, porque assim, eu sou uma pessoa extremamente Claro. curiosa, né? Então eu não vou conseguir terminar esse cast sem saber como é o jogo. E já expectativas em relação ao jogo, fala aí pra gente. A nossa startup chama Ludibel Educar, em homenagem ao primeiro teórico a propor jogos para aprendizagem. E o nosso lançamento, esse não é o nosso único jogo, né? Ele é o Química Periódica. O nosso lançamento será o Química Periódica, que traz só o principal documento da química, né? O documento que reúne todos os elementos, os 118 elementos conhecidos. E aqui a proposta é fazer com que o aluno compreenda quais são as propriedades periódicas presentes na tabela, a organização geral da tabela periódica, mas também entenda principalmente onde esses elementos químicos estão no dia a dia do aluno. Porque quando você vai trabalhar a tabela periódica na sala de aula, você vai fazer o quê? Vai abordar o contexto histórico, a evolução até a construção desse documento. Aí você vai dizer, tem colunas, tem linhas, as colunas são famílias, as linhas são períodos, em uma mesma coluna eu tenho elementos com características parecidas, ok. Mas que características são essas? O que esse elemento aí, que característica é essa que está no meu dia a dia, que pode trazer um significado para mim? Então, o jogo funciona basicamente assim. Nós temos cartas desafios e cartas dicas. E aí a carta desafio entra no jogo e te diz uma aplicação, te conta uma história. Por exemplo, vocês sabiam que o lítio hoje está sendo utilizado para tratamento, né? Ele é utilizado como matéria-prima para tratamento da bipolaridade. E aí eu te digo, olha, o lítio ele é um elemento químico assim assado, ele é utilizado nesse campo ou em outro campo, tem essa propriedade ou aquela. E aí eu te desafio a descartar um elemento químico que está ali na sua mão que tenha propriedades semelhantes ao lítio ou que saia desse contexto. Você vai conseguir captar ali uma aplicação desse elemento químico no dia a dia, conhecer a história desse elemento químico, entender o significado dele no seu dia a dia, vai entender que propriedade está relacionada a essa aplicação e conhecer quais elementos também têm essa propriedade. Por exemplo, a densidade. Eu tenho o elemento químico hidrogênio que é pouco denso, é extremamente inflamável. Que outro elemento químico também tem essa característica? E aí eu tenho uma aplicação na carta desafio. Se você não sabe o conteúdo, você não sabe que elemento químico é pouco denso assim como o hidrogênio, o que você faz? Você vai ali na carta dica. E aí a carta dica vai te dar uma orientação sobre esse assunto e você vai poder descartar de forma inteligente. Então, aqueles alunos que já entenderam essa logística das propriedades, eletronegatividade, a densidade, o raio atômico, eles conseguem fazer o descarte mais estratégico, mais rapidamente. Aquele que ainda não sabe vai precisar muito das cartas dicas. E aí, o aluno que tem maior conhecimento, já jogou várias partidas, consegue sair mais facilmente de cada rodada. Consegue ser o vencedor ali mais facilmente da rodada. Por exemplo, tem uma estratégia que eu vou dar um spoiler aqui, que eu peço para você descartar um halogênio, certo? É uma carta desafio que vai te obrigar a descartar um halogênio. Se você tiver estratégia no jogo e já tem um halogênio no seu baralho, você vai fazer o quê? Você vai deixar esse halogênio para o final, para obrigar os alunos ali a comprarem, porque você já tem na sua mão o halogênio. Então, a logística do jogo é justamente entender o contexto da tabela periódica com o documento químico, família, período e tudo mais, eletronegatividade, densidade, mas entender também que esses elementos eles não são quadradinhos ali num papel. Eles estão no nosso dia a dia, nós respiramos esses elementos. E aí a gente vai trazendo a aplicação dessas propriedades, enfim. Caramba, legal. Muito legal. Já quero ir. Manda pra gente aqui pra gente divulgar, tá? Bonitinho. O nosso lançamento oficial vai ser na última semana de agosto. E aí nós estamos procurando estratégias de escalada. Eu sou professora de química. Eu não sei como desenvolver uma startup. Então, todo esse processo de aprender a fazer essas etapas também é extremamente desafiador.
Imagina, já participei de um edital de startup e eu sei o quanto eu precisei pensar na vida e não era nem relacionado à química, era algo totalmente fora dessa realidade e é estressante demais. Então, sucesso e boa sorte. Mas avisa pra gente, eu já quero o meu, tá? Por favor, não vou ficar sem, não dá. Um ponto interessante do jogo também é que ele pode ser consumido por quem tem curiosidade de saber o conteúdo de química, aplicações dos elementos, ou pode ser utilizado na sala de aula. Eu utilizava na sala de aula. Dividia uma turma de 40 alunos em equipes, e aí cada equipe jogava. E aí eles tinham ali, dependendo do número de jogadores, nós temos partidas de 15 minutos, de 30 minutos, e aí eles tinham direito a fazer 3 rodadas, e os vencedores escolhiam ali o que seria a premiação da turma. E era bem interessante porque você consegue ter... Em 30 minutos de aula, eles conseguem ter 2, 3 partidas, eles estão exercitando a todo momento. O que é eletronegatividade, cara? O que é o raio atômico? Mas quem é que tem o raio atômico maior? É o césio, é o frâncio, é o lítio? E aí, depois disso, faz uma prova tradicional, filha. Eles vão acertar, eles vão conseguir fazer. É impressionante. Fantástico, pô. Sensacional. Não é porque eu fiz, não, mas estou apaixonada. Não, eu não duvido, porque eu também tô, né? E olha que eu nem joguei ainda, viu? Mas assim que eu Mas vai jogar. Não tenha dúvida. Não tenha dúvida. Eu vou botar todo mundo pra jogar, inclusive. Pode ter certeza que a gente vai adquirir alguns aqui para sortear entre os ouvintes do nosso podcast, né? Ai, que massa. Apoiar o seu projeto. Qual seria um caminho das pedras, se é que você pode apontar, se é que tem um, para quem gostaria de começar a produzir jogos educativos? Bom, eu estou passando por um desafio bem grande agora, devido ao meu plano de vendas do Química Periódica. O meu desafio é a validação desse jogo. Não validação para saber se funciona, porque isso, desde 2016, nós estamos vivenciando. Mas uma validação oficial de um órgão que possa dizer, olha, isso aqui é um material didático. E aí o nosso principal desafio seria registro na Biblioteca Nacional, no Inmetro, e todos esses detalhes de tornar esse jogo algo que pode ser consumido por escolas, por exemplo. Por que não promover a mudança diretamente em quem está ali, né? Ele vai ser vendido individualmente, mas a minha pretensão de plano de vendas é vender para escolas, para que as escolas possam promover essa dinâmica na sala de aula. Então, para quem está começando a desenvolver jogo agora, o que tem que ser pontuado é buscar um meio de validação oficial para comercialização. Que quando você apresenta no seu produto um certificado ali da Biblioteca Nacional como um jogo didático oficial, certamente isso tem um peso muito significativo para as instituições de ensino. E para a gente que estamos aqui aprendendo a empreender, porque professor na licenciatura não aprende a empreender no curso. Na graduação de Química não tem empreendedorismo, certo? Mas para nós que estamos começando a desenvolver jogos e produtos nesse aspecto, é importante buscar validações nesse sentido e não nos deixar abater. Vai sempre ter aquele carinha que vai dizer, isso não funciona, mas talvez não funcione porque ele não tem iniciativa de desenvolver algo nesse caminho, né? Vai saber. Mas a vida é cheia desses carinhas mesmo, viu? Carol? Por favor, pessoal, joguem, apoiem o projeto. Ajudem a divulgar esse projeto, acho que é o principal e essencial que a gente está aprendendo de hoje, né? Se existe um projeto bacana como o da Marcele, que você conhece perto da sua região, ou dela mesma, gente, tá aí, ela tá divulgando para o Brasil inteiro, tá? Não perde essa oportunidade, né, de poder fazer algo pela ciência, pela educação, já que a gente reclama tanto na vida, quando a gente tem a oportunidade de fazer a diferença, a gente tem que fazer, né? Não fique só na reclamação, por favor. Então, para hoje é isso. E até breve, pessoal. Então é isso aí, Marcele. Muito obrigado por ter aceito o convite mais uma vez. É sempre bom poder conversar com pessoas que, de certa forma, estiveram, né, ali também na nossa... tiveram ali na nossa convivência e que vejo hoje um crescimento muito grande, né? Você fala de uma área que, como você mesma falou,
você não foi preparada para ela, mas você fala com muita propriedade, com muita maturidade. Eu fico muito feliz de ver esse crescimento. Tchau, tchau. Muito obrigada pelo convite. Tchau, tchau. E é isso aí, pessoal. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.